Mais um vídeo aqui no canal de um tema que eu julgo extremamente importante. Se você não me conhece, prazer, eu sou a Madu e eu te ensino a atingir sucesso profissional através dos seus hábitos saudáveis. E é justamente sobre eles que eu quero falar hoje aqui nesse vídeo, porque é extremamente importante esse tema e eu vejo que é o que vocês mais têm dificuldade quando eu abro uma caixinha. Então, como que a gente coloca os hábitos saudáveis na nossa rotina? Eu não sou a favor de você criar uma nova rotina para daí inserir um estilo de vida saudável ou hábitos saudáveis. Eu acho que o lifestyle, ele vai vir aos poucos, você vai construindo ele aos poucos. Mas se você é uma pessoa sedentária, que não lê um livro nunca, que não se exercita, não vai funcionar você acordar de um dia para o outro e querer mudar todos os hábitos de uma vez, o seu estilo de vida todo de uma vez, porque dessa forma vai ficar disfuncional e você não vai conseguir ter constância. Eu não sou a favor de nenhum extremismo como esse, por exemplo, porque eu não acho que funciona. Só que ao mesmo tempo, eu vejo que vocês têm muita dificuldade em conseguir encaixar os hábitos na rotina. Então, justamente porque vocês não têm um estilo de vida que é saudável, que é produtivo, que te traz resultados, e a gente já teve essas conversas em outros vídeos sobre a produtividade e a ocupação, vocês não se entendem como que vocês vão conseguir mudar o estilo de vida, conseguir colocar um hábito saudável numa rotina que não é. Então, nesse vídeo eu tô aqui pra pegar na sua mão e te mostrar exatamente como eu fiz. E eu acho que eu fui super bem sucedida, né, de ter saído de um lugar sedentário com vários problemas de saúde mental, principalmente na pandemia, para hoje conseguir ter essa rotina que vocês acompanham diariamente nos meus stories e nas minhas redes sociais, que é produtiva, é com resultados, ela é saudável. Eu tenho hoje em dia, sei lá, 95% dos meus hábitos, eles são saudáveis, só que isso foi uma construção. Eu não nasci assim e eu não acordei assim de um dia para o outro e falei, hoje decidi que vou ser saudável. Então, vamos desmistificar tudo isso nesse vídeo e o intuito é que você chegue no final do vídeo e perceba que é muito mais fácil do que você imagina. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Nós não vamos focar em criar uma rotina do zero. Nós vamos focar em inserir alguns hábitos na rotina que você já tem. E aqui, rotina também é os horários que você já tem. Porque eu acho que isso vai facilitar. Então, qual que é a premissa? Você precisa facilitar o acesso de tudo aquilo que você quer fazer. Da mesma forma que você precisa dificultar o acesso de tudo aquilo que você deve parar de fazer. Então, quando a gente está falando sobre hábitos saudáveis, não é simplesmente você criar os hábitos, mas é você deixar de ter alguns hábitos que vêm te acompanhando ao longo da vida que são nocivos para a sua saúde, tanto física quanto mental. Então eu vou te dar um exemplo. Digamos que você seja uma pessoa que come muito chocolate. Só que você compra o chocolate no mercado. Você tem o chocolate na sua casa. Se você abre a gaveta do seu escritório, tá cheio de barrinha de chocolate. Percebe que é muito fácil para você acessar aquilo quando você tá com vontade de comer um chocolate? Ou às vezes o que pode acontecer também é que você nem tá com vontade do chocolate, mas e você abriu o armário da sua casa para pegar outra coisa e você viu o chocolate. Ele tá ali na sua frente. Você não vai ter o autocontrole de não comer o chocolate e não espere que você tenha, porque eu vejo também muita gente falando aqui sobre emagrecimento, né? Tentando ter autocontrole com a comida, só que não dificulta o acesso. E eu acho que essa é a chave. Você não tem que se sentir culpado por não ter autocontrole de não conseguir não comer o chocolate que tá na sua frente. Você tem que dar um passo para trás e evitar fazer com que ele apareça na sua frente. Da mesma forma, o hábito saudável. Então, por isso que a gente vai inserir na rotina que você já tem e a gente não vai criar uma nova rotina.
para ficar mais fácil esse acesso, para ficar mais fácil de você conseguir fazer. Como eu comentei, eu era uma pessoa super sedentária, que eu saí de um lugar ali na minha adolescência, começo da minha juventude, no início da faculdade, que eu era super sedentária, eu comia muito errado, eu tava com várias questões emocionais por causa da pandemia, de ter feito o vestibular na pandemia e iniciar a minha faculdade de forma EAD, e várias outras questões que me acompanhavam ao longo da vida, e hoje em dia, depois de quase 5 anos, eu já superei tudo isso. E eu tenho hoje um estilo de vida, sim, saudável. Hoje em dia eu já criei uma rotina que ela gira em torno disso, mas foi uma construção, eu não comecei assim, porque eu acho que essa é a coisa boa da vida, né? Você precisa entender também que o seu cérebro é um padrão comportamental do seu cérebro, tanto você ter o hábito saudável, o estilo de vida saudável, quanto não. Então aqui a gente vai estar pensando em uma mudança de padrão comportamental. É um vício do seu cérebro, a forma como você se comporta, tanto os seus hábitos quanto associações emocionais, enfim. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que da mesma forma que o seu cérebro ele está programado e ele só conhece a procrastinação, o comer besteira, o não comer verduras e legumes, o fazer as coisas na hora que quer e deixar para depois o que tem que ser feito, o não ter inteligência emocional, você consegue reprogramar o seu cérebro para com que ele necessite e vicie e busque cada vez mais o estilo de vida saudável. Por isso que um hábito saudável vai puxando o outro. E é por isso que quando você começar a criar os hábitos saudáveis, você vai querer cada vez mais ter. E a partir do momento que você começar a implementar cada vez mais, vai chegar um momento que você vai ver que a sua vida ela vai estar girando em torno daquilo. A sua rotina ela já vai estar girando em torno da sua saúde. E é uma construção que talvez até você faça de forma um pouco inconsciente, mas tem solução, e eu acho que é maravilhoso o fato da gente conseguir reverter, né, toda essa construção, às vezes errada, que a gente teve para conseguir ter um novo padrão mental, um novo paradigma correto. Então enxergue isso como uma coisa boa, porque é maravilhosa e você tem que usar o seu cérebro a seu favor. O seu cérebro, ele vai ser o seu amigo. A sua emoção, ela vai ser sua amiga, da mesma forma que os seus hábitos saudáveis também vão ser. Mas, depois de ter feito toda essa introdução e explicação e trazendo um pouco dessa mentalidade que eu acho que é extremamente importante quando a gente está falando de lifestyle e estilo de vida, comece com os micro hábitos. Porque, gente, o teu resultado, independente de qual seja ele, tá? Qual seja o resultado que você busca, ele é um conjunto, ele é uma construção dos micro hábitos que você vai ter. Não vai existir um hábito, uma virada de chave na sua vida que vai fazer você, meu Deus do céu, eu cresci um monte, olha o resultado que eu tive. Não adianta você passar 24 horas malhando na academia que você não vai emagrecer ou definir tanto quanto se você tivesse malhado por 24 dias, 1 hora. Então, é essa construção diária e essa soma dos micro hábitos, do conjunto de hábitos que lá na frente vão te trazer o resultado. Inclusive, essa é a mentalidade da analogia que eu trago para vocês no meu Instagram de um tijolo por dia, né? Que é você colocar todos os dias um tijolo na construção. Qual construção? Dos seus sonhos. Como que você constrói uma casa? Colocando tijolo por tijolo. Como que você vai atingir o seu sonho? Colocando tijolo por tijolo diariamente. E o que é esse tijolo? É tudo que você precisa fazer para chegar no seu sonho. E se você é uma pessoa que não sabe às vezes o que você precisa fazer ou não sabe qual o seu sonho, é para isso que eu tenho a autoavaliação. É lá que eu te ensino tudo o que você precisa fazer para descobrir qual é o seu sonho, caso você não saiba. Tudo que você vai precisar fazer para conquistar os seus sonhos. E de bônus tem dica de livro, tem mentalidade, tem como você vai implementar os hábitos saudáveis na sua rotina. Temos vários guias práticos para várias coisas. Se você tiver interesse, eu vou deixar o link do produto aqui na descrição. Mas voltando agora ao assunto do vídeo. Feita essa analogia, entendendo isso, a gente vai começar a olhar para os hábitos que não nos demandam tempo. Então, como assim?
Gente, você beber um copo de água quando você acorda pela manhã não vai te demandar mais do que 2 minutos. É uma coisa que você consegue inserir na sua rotina. Raspar a sua língua assim que você acorda, antes de beber um copo de água, inclusive, também não é uma coisa que vai demorar mais de 2 minutos. Você consegue inserir na sua rotina. Às vezes, os 10 minutos que você passa no seu celular esperando Uber para sair de casa, ou depois daquela hora de almoço, né? Porque tem muita gente que usa a hora de almoço, come 20 minutos e o resto dá 1 hora. Fica mexendo no celular. Você pode usar para ler um livro. Então perceba que aqui a ideia é você conseguir encaixar os hábitos saudáveis nesses tempos que já existem ociosos na sua rotina. Então, para isso, você vai começar a mapear os seus horários. Quanto tempo você leva para cada coisa? Se você é uma pessoa que almoça sozinha, que é muito comum, o que você faz com a meia hora que te sobra? Você fica no celular? Você não acha que às vezes seria mais interessante você pegar esse tempo para ler um livro? Você chega à noite em casa, você fica 1 hora assistindo televisão. Você não acha que 2 vezes por semana você não poderia abrir mão da televisão e ir para academia? Entende que é muito mais fácil você fazer essa troca do que você ter que colocar 1 hora extra no seu dia para ir para academia? Então é essa troca, essa observação que você tem que fazer. E aqui eu quero que você faça um exercício que também é muito importante. Você vai abrir o seu celular e você vai olhar o tempo de tela por dia que você fica no seu celular. Eu duvido, eu coloco a minha mão no fogo, que é menos de 3 horas por dia que você passa na frente da tela do seu celular. Então, é nessas coisas que você começa a perceber, e tudo isso vai te dar muita clareza dentro da autoavaliação, inclusive, de como você está gastando o seu tempo e de como você pode remanejar para você começar a implementar hábitos que muitas vezes você diz que você não tem tempo. Mas aí que tá o pulo do gato, você tem o tempo, mas você não sabe disso, porque você gasta ele, você joga ele fora com coisas que são ociosas e que não vão te trazer resultados. É de uma forma muitas vezes inconsciente que a gente tá perdendo 3 horas no celular, que a gente poderia estar lendo um livro, escutando um podcast, indo pra academia, dormindo mais, por exemplo. Então é essa organização da rotina que você precisa fazer. E os hábitos saudáveis no fim do dia, eles são muito simples, né? Se você já cozinha sua marmita, por exemplo, o que te impede de cozinhar um legume junto? Né? O que te impede de fazer alguma coisa saudável no lugar daquela coisa gordurosa? Trocar o óleo pelo azeite de oliva, por exemplo. Então são esses micro hábitos, essas pequenas mudanças, pequenas trocas do dia a dia que vão fazer com que você tenha um resultado muito expressivo na sua saúde e qualidade de vida. E eu posso trazer inclusive um outro vídeo falando quais hábitos você pode começar implementando, inclusive essas mini trocas alimentares. Aqui com respaldo no vídeo de uma nutricionista, que para quem não sabe a minha mãe é nutricionista, então tudo que eu vou estar falando entendam como palavras de um profissional, eu não vou sair falando abobrinha sem fundamento para vocês, mas também é um assunto interessante se vocês quiserem que eu traga. E é justamente essa mentalidade, então, é essa troca que você vai ter que começar a fazer, entender aonde que você está perdendo o seu tempo preciosíssimo em coisas que são ociosas e você fazer essas pequenas trocas. E no fim do dia você vai perceber que você tem tempo sim, você só não se organiza com ele. Trouxe um videozinho um pouco diferente, um pouco mais de reflexão e mentalidade, mas eu espero que você tenha saído desse vídeo enxergando a mensagem que eu quis passar e percebendo que no fim do dia é muito mais fácil você implementar um hábito do que às vezes você imagina, né? Às vezes a gente empaca achando que é um bicho de 7 cabeças, não sabe por onde começar, porque não tem nenhum hábito que seja saudável em prol da sua saúde. E é justamente isso que você vai começar fazendo. E eu tenho certeza, eu te garanto, que vai abrir muito os seus olhos e vai te dar vontade de realmente querer colocar em prática a partir do momento que você percebe que é só essas pequenas trocas que você precisa fazer, esses pequenos ajustes e essas pequenas organizações de horários na sua rotina. E não precisa ser todos os dias, principalmente se você está iniciando essa transição de vida agora, né? 3 vezes por semana na academia,
2 vezes de semana, uma no final de semana. Começa a se propor uma refeição saudável por dia e depois você vai começar a ter vontade de querer ir cada vez mais, até que vai chegar no momento que aquilo vai se tornar uma prioridade e quando você viu, aquilo já virou seu estilo de vida e você vai ser uma pessoa muito mais saudável e com resultados muito melhores, tanto inclusive no trabalho, do que você tem hoje com um estilo de vida sedentário e pouco saudável, negligenciando a sua saúde. Obrigada por ter assistido até aqui e deixa nos comentários pra mim se vocês querem essas sugestões de vídeos que eu trouxe ou até inclusive o que você gostaria de ver aqui no meu canal. Vejo vocês no próximo vídeo.